Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Na minha infância, nós tínhamos uma vizinha nordestina que nos contava várias histórias. E era sempre à noitinha na calçada da casa dela. Nós a rodeávamos e ela nos falava de assombrações e de fantasmas. Histórias de mula sem cabeça e coisas assim. Tudo lá do Nordeste, e ela dizia que era pura verdade. Nós ficávamos fascinados ao ouvi-la, porque ela contava essas histórias muito bem, pareciam verídicas mesmo, para a mente de uma criança, mas quando chegava a hora de ir para casa e tínhamos que passar por alguns lugares escuros, nós ficávamos com medo danado. Por outro lado, eu aprendi desde pequenininho um cântico baseado no Salmo 56:3, que diz assim, o Salmo: "Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti." E o corinho que carrego no meu coração desde a infância diz assim: "Em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em ti." Eu estou falando daquele sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário ou de uma ameaça. Estou falando do medo. Há 3 tipos de medo: a percepção de um perigo, é uma tempestade, é um relâmpago, é quando você está com o carro e há óleo na pista. Eu falo do medo como emoção, por exemplo, subir numa montanha russa, numa roda gigante, e a reação a uma ameaça, uma cobra no nosso caminho. Mas medo pode estar associado à nossa idade. Na infância temos medo do escuro, medo de tempestades, se bem que é a gente que tem medo de tempestade até hoje. O adolescente tem medo de ser rejeitado pelo seu grupo. Na meia-idade temos medo de perder o emprego. Os idosos têm medo de doenças, de ficarem sós. Medo pode ser algo normal, nem certo nem errado, algo neutro. E ele só se torna um problema quando a pessoa teme quando não há nada a temer. E então, quando a pessoa tem uma reação exagerada ou o medo é decorrente de experiências do passado. Mas há um medo que torna-se pecado quando ele é fruto da nossa desobediência a Deus. Lembra-se? Tipo aquele medo de Adão que disse para Deus: "Estava nu e temi", lá em Gênesis 3. O medo que é um pecado quando o medo nos controla e nos domina. Porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo e a nós: "Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Ao crente, não é para temer o diabo, porque maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, o diabo. 1 João 4:4. Não é para temer a morte e o futuro. Jesus enfrentou a morte na cruz para nos livrar daquele que com medo da morte, daquelas pessoas que com medo da morte estavam sujeitos à escravidão do diabo. E Jesus também garantiu aos seus discípulos: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Era como se ele dissesse assim: eu só estou falando isso para você porque há muita certeza. Há muitas moradas. Se for preciso, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar aqui e levar vocês para onde eu estou. Também não é para ter medo da vontade de Deus. Como eu vejo crente com medo da vontade de Deus. Gente que acha que se obedecer a Deus, Deus vai estragar a sua vida.
E Deus nos garante lá em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. O que a gente faz quando sente medo? Primeiro a gente admite que está com medo. E o salmista disse exatamente assim: busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Salmo 34:1. Depois ore. Jacó, recém-convertido em Israel, transformado pelo poder de Deus no vale de Jaboque, ele orou assim: livra-me, peço, da mão de meu irmão, porque eu temo. Foi a oração de Jacó. Ele disse para Deus: estou com medo, livra-me. Em terceiro, lembre-se de que o Consolador está conosco. Jesus também disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se do poder de Deus. E se for resultado de pecado, confesse o seu pecado ao Senhor. Ele é riquíssimo em misericórdia. Nada de andar com medo. Se você está com medo, você precisa conhecer muito mais o nosso Deus, que nos ama e tem prazer em nos socorrer e cuidar de nós. Vamos orar? Vamos. Ó Pai, às vezes sentimos medo como emoção, às vezes sentimos medo como ameaça, mas o pior medo que passamos, Senhor, é quando o nosso medo é falta de confiança em Ti. Deus, em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em Ti. É isso que eu quero para a minha vida. E é isso que eu quero para a vida dos meus irmãos e amigos. Que eles aprendam a confiar em Ti e ver as muitas manifestações de segurança que o Senhor infunde ao nosso coração. Muito obrigado por essa semana tão abençoada. Pedimos que Tu nos abençoes no restante dessa semana. Guarda-nos, protege-nos, abençoa-nos. Nós pedimos isso pelos méritos de Jesus e oramos em nome dele. Amém. Tenha um final de semana abençoadíssimo.